Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é a minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, eu já começo com uma notícia boa para o trabalhador. Isso porque o último lote de pagamento do abono salarial do PIS/PASEP 2023 foi liberado hoje. Todos os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. Trabalhadores de empresas privadas nascidos em novembro e dezembro e servidores públicos com cartão de inscrição do PASEP com o último dígito 8 ou 9 vão ser contemplados. Os valores são disponibilizados na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. E para ter direito ao benefício, os trabalhadores devem estar cadastrados no programa PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter recebido até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base de 2021. O valor do abono salarial pode chegar ao total de até um salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior. Com o aumento do salário mínimo em 1º de janeiro, o valor do abono salarial passa a variar de R$ 108,50 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Todos os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. E olha só, essa notícia até preocupante, né? Um estudo feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, afirma que o IVA, que é o imposto que deve ser criado com a reforma tributária, pode chegar a 28% e, com isso, ser o mais alto do mundo. A pesquisa do IPEA foi feita com base na proposta de reforma tributária aprovada na Câmara. E a previsão é que a alíquota efetiva do novo tributo brasileiro para taxar o consumo de bens e serviços ficaria em 28,4%. Seria a maior do mundo para um IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Hoje a maior é da Hungria, de 27%. A alíquota brasileira vai ser definida em lei complementar. E a expectativa inicial era de que ficasse em 25%, mas efeitos de regimes favorecidos, alíquotas reduzidas e isenções incluídas no texto antes da votação pela Câmara devem pressionar por uma alíquota maior. O estudo do IPEA é o primeiro a medir os possíveis efeitos da reforma a partir do cruzamento de dados da Receita Federal para a arrecadação setorial e as exceções negociadas pelos deputados. Os detalhes da simulação constam na carta de conjuntura, intitulada Propostas de Reforma Tributária e seus Impactos, uma avaliação comparativa, do pesquisador João Maria Oliveira, que acompanha de perto o andamento do texto no Congresso. E eu mudo de assunto para falar que o empresário que é acusado de ofender o ministro do STF, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, prestou depoimento à Polícia Federal. Alex Zanata admitiu apenas uma discussão acalorada. Alex Zanata negou que tivesse agredido ou injuriado Alexandre de Moraes ou seu filho em Roma, durante o embarque em um voo para São Paulo. Segundo ele, houve apenas uma discussão acalorada. A Polícia Federal em Roma já pediu a preservação das imagens gravadas pelas câmeras de segurança do aeroporto Fiumicino, baseada nos acordos de cooperação internacional assinados entre o Brasil e a Itália. E está prevista para hoje a entrega das imagens à PF pelas autoridades italianas. O ministro Alexandre de Moraes estava na Itália para fazer uma palestra na Universidade de Siena. Na noite de sexta-feira, ele foi vítima de ataques no aeroporto de Roma. A ação começou quando Andréa Munarão teria chamado Moraes de bandido, comunista e comprado. Logo depois, o marido dela, Roberto Mantovani Filho, teria gritado e agredido fisicamente o filho do ministro. O genro do casal, Alex Zanata, também teria participado das agressões. O ministro confirmou a participação de 3 dos 4 integrantes de uma mesma família nesse episódio. O 4º integrante, Giovanni Mantovani, tentou impedir as agressões, segundo o ministro. Após a agressão, Roberto, Andréa e Alex Zanata teriam prosseguido com os xingamentos. Segundo o Código Penal, os crimes praticados por brasileiros no exterior também podem ficar sujeitos à lei brasileira. Os envolvidos podem responder por agressão, ameaça, injúria e difamação. Eu trago agora os destaques internacionais. Olha só, o jornalista Nelson Matos
lamentavelmente, foi assassinado a tiros na cidade mexicana de Acapulco. E ele é o segundo comunicador morto em uma semana no país. Ele era diretor do portal de notícias Lo Real de Guerrero, que informa sobre a violência, e foi baleado quando estava prestes a entrar em um carro que estava no estacionamento de uma loja. Autoridades iniciaram uma investigação pelo crime de homicídio qualificado com arma de fogo. Matus tinha 15 anos de experiência como jornalista e era especializado na cobertura de crimes violentos. De acordo com a Repórteres Sem Fronteiras, mais de 150 jornalistas foram assassinados no México desde o ano 2000. Somente em 2022, 13 homicídios a repórteres foram registrados e as autoridades investigam se os crimes estão relacionados com a profissão das vítimas. A maioria dos crimes contra jornalistas segue sem punição. E a Rússia anunciou nesta terça-feira que suspendeu o acordo para o transporte de grãos da Ucrânia. Esse pacto ajudou a diminuir o preço global dos alimentos em 20%. O pacto negociado em julho de 2022 tinha como objetivo aliviar uma crise global de alimentos, permitindo que os grãos ucranianos, bloqueados pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, fossem transportados pelo Mar Negro com segurança. A invasão na Ucrânia em fevereiro de 2022 fez com que os preços globais dos grãos disparassem. Dessa forma, o pacto buscava reduzir os preços dos produtos. A parceria é importante porque a Ucrânia e a Rússia estão entre os maiores exportadores de commodities do mundo e impactam todo o mercado mundial. Quase 33 milhões de toneladas de milho, trigo e outros grãos foram exportados pela Ucrânia graças a esse acordo. O último navio deixou a Ucrânia no domingo. Os russos ameaçam sair do pacto porque suas exigências para melhorar as exportações de grãos e fertilizantes não foram atendidas. A Rússia também reclama que não chegam grãos suficientes para os países pobres. E olha só, vamos falar de esportes agora. Em um jogaço de mais de 4 horas, o espanhol Carlos Alcaraz, de apenas 20 anos, conquistou o título de Wimbledon no masculino. O adversário dele, Novak Djokovic, não perdia na grama sagrada de Londres desde 2013. Um jovem tenista espanhol conquista o título de Wimbledon depois de um jogaço de tênis contra um adversário mais experiente e até então imbatível na grama sagrada. A frase pode descrever tanto a vitória de Rafael Nadal em 2008 contra Roger Federer ou o título deste domingo de Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. O espanhol de 20 anos, que já tinha sido campeão do US Open em 2022, levanta o segundo título de Grand Slam na terceira participação em Wimbledon. Djokovic, que não perdia no torneio mais tradicional do tênis mundial desde 2013, buscava o 8º título na grama londrina para se igualar a Roger Federer como o maior campeão do torneio no masculino. Esta foi a primeira final de Wimbledon para Alcaraz e a 9ª para Djokovic, que também tinha como objetivo vencer os 4 principais torneios do circuito no mesmo ano, depois de conquistar o Aberto da Austrália e o de Roland Garros. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Dani Paris e mais notícias para você. Até mais!